Salve, salve, galera! Vamos para o exercício 31 aqui da UEMG, né? 2019. Então vamos lá, vamos para a leitura. Bem simples a leitura do exercício, mas um exercício com bastante conceito, hein? Ele fala assim pra gente, ó. Observe o aparelho esquematizado a seguir. Assinale a alternativa que indica corretamente a substância que, quando adicionada em quantidade adequada à água, poderia provocar um brilho muito intenso na lâmpada. Então vamos lá. Pessoal, então ele vai colocar a substância aqui e aí essa substância vai conduzir essa corrente elétrica na água. Perfeito? Imagina que essa água aqui é uma água que é destilada, uma água que está livre de íons, então a lâmpada está apagada. Então na hora que ele colocar essa substância, perfeito? Ele vai colocar essa substância aqui dentro. Então uma substância. E aí essa substância aqui vai ajudar a corrente elétrica a acender a lâmpada. A lâmpada acende um brilho intenso. Topzera? Então nós temos que saber quais são as características que eu tenho dessa substância. Beleza? Então essa substância que eu tenho aqui, ó, vou escrever aqui em cima para ficar só mais bonitinho para a gente. Essa substância capaz de conduzir corrente elétrica quando adicionada à água, ela precisa ter algo especial. E esse algo especial nós chamamos de íons livres. Então são esses íons livres que serão capazes de conduzir essa corrente elétrica. Então esse é o grande astro dessa condução de corrente elétrica. Então toda substância que eu colocar em água e possuir íons livres vai conduzir corrente elétrica. E aí essa substância que conduz corrente elétrica, eu vou falar que ela é uma substância eletrolítica. Por quê? Porque ela conduz corrente elétrica. Beleza? Então toda substância ou toda solução que eu adiciono aqui uma substância, ela conduz corrente elétrica, eu chamo ela de eletrolítica. Perfeito? Agora, quais são essas substâncias, então, que conduzem corrente elétrica? Então, nós teremos aqui, ó. Primeiro, sais, perfeito, e bases, que são compostos iônicos. Esses caras, quando adicionados à água, eles irão conduzir corrente elétrica, porque eles possuem esses íons livres. Perfeito? Só que não é qualquer sal e qualquer base. Esse sal e essa base, eles devem ser solúveis. Se você lembrar, nós temos algumas substâncias que são praticamente insolúveis em água. Então, se um sal ou uma base for insolúvel, eles não conduzirão corrente elétrica. Ou ácidos. Lembra que ácidos são substâncias moleculares, mas elas conduzem corrente elétrica em água. Elas produzem esses íons livres, tá? Moleculares. Ok? Por maneiras diferentes. Um ácido molecular, quando adicionado à água, ele vai sofrer um processo chamado ionização. E uma base e um sal vai sofrer um processo chamado dissociação. Mas os dois irão produzir íons livres e aí essa solução vai conduzir a corrente elétrica. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou nas minhas alternativas e vou ver se eu encontro sais, bases, ácidos e assim por diante. Então eu olho aqui, ó. Todas as substâncias são sais, ó. Cloreto de prata, sulfato de cálcio, nitrato de sódio e sulfeto de ferro. Ok? Agora, como que eu vou saber qual desses sais aqui que vai conduzir corrente elétrica? Eu tenho que descobrir quais sais são solúveis. Então, existe uma tabelinha de solubilidade dos sais que você encontra nos livros aí de química, que você encontra na internet. E você vai ver que nessa tabelinha ele tem a indicação, ó, que os nitratos são solúveis. Perfeito? Então, é um grupo de sais que é solúvel. Então, todo nitrato ele é solúvel em água. Agora, quando eu vou ali para o cloreto de prata, o cloreto é solúvel, mas quando ele se associa à prata, ele fica insolúvel. Insolúvel. Tá?
O sulfato de cálcio também é insolúvel. Também é insolúvel. E o sulfeto de ferro também é insolúvel. Então, a única substância que eu tenho aqui solúvel, o único sal, é o nitrato de prata. Então, só pode ser a alternativa C. Só um detalhe, tá, pessoal? Só um detalhe. Quando a gente fala que ele é insolúvel, não quer dizer que ele não dissolve nada. Quer dizer que a solubilidade dele é tão baixa que não tem influência pra gente aqui quando eu coloco ele na água. Beleza? Então ficamos com a alternativa C. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, acione o sininho, se inscreva no canal e compartilha. Eu tô ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma resolução da UEMG. Beleza? Fui, hein?